vamos dar continuidade no tema Espaço Geográfico Brasileiro Colonial, agora no tema 2. E o que nós vamos pontuar neste tema? Que o espaço geográfico brasileiro, precisamente por volta de 1822, alguns pesquisadores eles afirmam que até então, quem chegava aqui, que eram os colonizadores, eles eram chamados simplesmente de colonizadores e não imigrantes, porque esse espaço territorial ainda não era denominado, não era formado nem reconhecido como país. Então, turma, antes de se tornar colônia de Portugal, lá no século XVI, as terras hoje conhecidas como Brasil eram chamadas pelos indígenas de Pindorama. Ao chegarem no Brasil, os portugueses chamaram Ilha de Santa Cruz, depois Terra de Santa Cruz, porque perceberam que não era só uma questão de um pequeno espaço de uma ilha, e sim uma grande área, chamaram Terra de Santa Cruz, e assim foi recebendo outros nomes. Com a invasão dos portugueses, a tomada das terras e a formatação territorial por parte dos europeus foram inevitáveis. Então, turma, nós podemos observar, sabemos disso, e a própria imagem aqui nos remete a essa história, se vocês observarem lá na página 27. O período colonial do Brasil, ele se estendeu de 1534 a 1822, até o momento em que o Brasil ainda pertencia a Portugal, era chamado de colônia. Somente quando obteve a sua independência, que passou a ser chamado de um outro nome, que nós vamos observando aos poucos essas mudanças. Então, turma, durante esse período, a intenção que conduziu os portugueses na ocupação da colônia não era a promoção do seu desenvolvimento, mas sim a máxima exploração do que essa terra poderia oferecer à metrópole. Então, significa que ao aportar em terras brasileiras ou em terras colonizadas pelos portugueses, aqui eles não tinham interesse de formar uma pátria, de organizar algo que viesse beneficiar a população habitante daqui, e sim simplesmente retirar suas riquezas e levar para a sua metrópole. Então, nesse sentido, o processo de construção do espaço geográfico, vamos marcar isso aí no livrinho de vocês, por gentileza, foi durante quase 3 séculos, direcionado pelos interesses de Portugal. Então, significa, turma, que todo esse período, Portugal foi retirando o que o Brasil tinha. Então, as terras que pertenciam a Portugal foram divididas em grandes lotes. Esse mapa ao lado, nós podemos observar isso. Lotes que se estendiam do litoral à linha imaginária que foi denominada de Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, aquela linha que dividiu essa extensão, essa grande extensão territorial entre Portugal e Espanha. Então, gente, o tratado, esses pedaços de terra, tá, receberam o nome de capitanias hereditárias. Então, significa que primeiro a gente observa essa linha grande. E lá no mapa, no início que nós estávamos falando, nós podemos observar território brasileiro em 1534, chamado de capitanias hereditárias, porque foi assim dividido a nossa área territorial, que naquele momento era reconhecido. Então, durante o período colonial, o Brasil exerceu um papel que ele foi imposto por Portugal. E qual era o papel? Abastecer a metrópole. Então, com recursos primários, com especiarias, foram desenvolvidas 3 atividades econômicas. Primeiramente, nós sabemos que o interesse dos portugueses nessa área territorial foi o pau-brasil. O cultivo da cana, com um determinado tempo, nós sabemos que o pau-brasil ele não tinha mais tantos, foi explorado em grande quantidade, os indígenas também foram apresentando resistência da continuidade dessa extração, e aí foi havendo uma diminuição nessa exploração da madeira, que era usada, levada para Portugal e assim sucessivamente. Nós não vamos adentrar muito na história. Porém, é necessário observar que a economia produzida aqui, ela foi dando espaço de uma para outra, e essa exploração ela foi dando continuidade. Primeiramente, nós vamos ver
o pau-brasil. Depois nós vamos observar que observaram que a terra propícia para o plantio, então foi interessante para plantar cana-de-açúcar. Então o açúcar foi algo que deu muito lucro para Portugal naquele momento. E mais tarde a mineração. O ouro foi havendo ali, gente, uma penetração, adentraram para o interior do país e buscaram novas terras para exploração. E aí, durante isso, encontraram que havia ouro, tá? Então, essas três atividades geraram cifras enormes para Portugal. Lá na página seguinte, nós temos o seguinte: a colônia vivia uma realidade de abandono. De abandono por parte de quem? Dos seus governantes, que vinham lá da metrópole. Uma metrópole que nós estamos nos referindo, quem colonizava as terras brasileiras? Portugal. Quando a coroa ou a corte portuguesa veio para o Brasil, em 1808, lá em Portugal havia um problema de ordem política, e Portugal foi ameaçado de ser invadido. E a corte portuguesa fugiu e teve que vir para o Brasil, para a sua colônia. Naquele momento, turma, o Brasil apresentava uma fragilidade de ordem na sua organização que nem tinha como receber a corte portuguesa aqui no Brasil. Vejam só. Então, quando a corte portuguesa veio para o Brasil em 1808, além da família real e da nobreza, vieram funcionários, um total de quase 15 mil pessoas que encontraram a sua maior colônia em condições precárias. Esse fato, com inúmeras intervenções fossem feitas, esse fato fez com que inúmeras intervenções fossem feitas para facilitar a adaptação da corte portuguesa no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Então, gente, o que é que nós podemos observar? Que só a partir daquele momento, a corte portuguesa, para, como se diz, ser bem acolhida, ser bem instalada, o Brasil precisou organizar muitas coisas para que de fato pudessem oferecer pelo menos uma melhor estadia. Todo aquele povo, né, acostumado com o requinte que o Brasil não existia. Então, nós temos aqui os exemplos, né, que foi o Teatro Municipal, a primeira Biblioteca Nacional. Então, turma, a riqueza primitiva, aquela extraída da natureza, possuía um papel fundamental para o desenvolvimento do espaço geográfico. Nós temos que observar esse trecho porque se há ali uma fonte de produção, é algo que interessa muito, então significa que aquela área territorial, ela pode ser, de fato, uma área desenvolvida. Então, já que, por meio dela, o ser humano pode gerar outras riquezas com o uso de técnicas de criação de produtos, invenção de máquinas, novos processos produtivos e outros. No caso do Brasil, praticamente toda a riqueza retirada de nossas terras não ficou aqui. Infelizmente, por isso o nosso país está dentro desse grupo de países subdesenvolvidos. Isso justifica o fato do Brasil ter permanecido como colônia até o século XIX, enriquecendo Portugal, um dos mais influentes e ricos da época. Turma, e essa situação ela só foi, vamos dizer assim, mudando de nome. Ela não sofreu uma alteração quando o Brasil se libertou de Portugal. Nós vamos observar isso durante o estudo. A metrópole, por sua vez, enviava para a colônia produtos manufaturados. Essa ligação entre colônia e metrópole gerou uma situação de dependência econômica, pois ambas se complementavam numa relação explorador e explorável. Explorador, Portugal. Explorado, Brasil. Chamamos esse modelo de troca de divisão internacional do trabalho. E aqui abaixo nós temos o modelo de divisão internacional do trabalho. Aparece aqui um esquemazinho bacana que nos permite observar. Porque a colônia, ela produz matéria-prima, manda para Portugal. Lá essa matéria-prima é transformada e circula lá pela Europa, e quando volta para o Brasil, ela volta por um valor altíssimo, tá? O que o Brasil produz não tinha esse valor, mas quando ele retorna,
ele volta com um valor absurdo. Então, é vamos dizer assim, uma desigualdade muito grande. E o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês abaixo nós temos: o Brasil manteve-se por século como a principal fonte de renda de Portugal. A colônia disponibilizava à metrópole produtos primários e a metrópole, por sua vez, comercializava-os pela Europa, falei ainda há pouco, e após transformado por meio da manufatura a preços bem superiores aos da própria colônia. Então, meus queridos alunos, nós vamos observar que o Brasil ele sofre principalmente na questão econômica, na questão política. Essa situação não é nova, é uma situação muito antiga, desde a sua formação do seu território. Então, o nosso próximo assunto será o tema 3. O tema 3, o espaço geográfico brasileiro imperial. E nesse trecho nós podemos observar que aqui já sofreu uma modificação. O mapa que antes era dividido, lá na página 24 nós vamos observar que em 1534 ele era dividido em capitanias hereditárias, depois ele vai receber o nome, ele vai ficar dividido, não deu certo aquela divisão, e ele vai ficar dividido só em dois: Estado do Maranhão e Estado do Brasil, aquela área verde maior e a área amarela. Depois nós vamos observar que ele recebeu o nome de capitanias, lá precisamente em 1709, mas eu não vou pular as etapas, nós vamos fazer de forma gradativa. E aqui nós vamos observar quando o Brasil passou a ser visto como imperial, espaço geográfico imperial, que foi de 1822 a 1889, tá? Quando o Brasil, a permanência do imperador aqui e toda aquela situação que nós vamos dar uma rápida, uma passeada pela história. Até mais.